A China, que já foi sinônimo de crescimento populacional e econômico, agora enfrenta um problema sério. A população está diminuindo. Em 2024, foi o terceiro ano seguido de queda. O país perdeu mais de 1 milhão de pessoas em relação ao ano anterior, ficando com cerca de 1 bilhão e 408 milhões de habitantes, segundo dados divulgados pela France 24. E o envelhecimento populacional é ainda mais preocupante. Em 2023, mais de 297 milhões de chineses tinham 60 anos ou mais. Isso representa mais de 1 em cada 5 pessoas. E a previsão é que esse número chegue a 400 milhões até 2035, como mostrou a Reuters. Ao mesmo tempo, o número de nascimentos não para de cair. Mesmo depois de acabarem com a política do filho único e liberarem até 3 filhos por casal, a taxa de natalidade continua baixa, apenas 1,9 filhos por mulher em 2022, muito abaixo do mínimo de 2,1 para manter a população estável. E o problema não é só econômico. A nova geração chinesa tem outros planos. Muitos jovens estão adiando o casamento, preferindo investir na carreira ou até viajando o mundo. Uma pesquisa mostrou que, em média, as mulheres chinesas consideram ideal ter apenas 1 ou 2 filhos. E mais da metade acha que 1 já é o suficiente. No meio desse cenário, o governo chinês está procurando soluções para compensar a falta de trabalhadores. E uma das respostas mais ousadas é usar robôs com inteligência artificial para substituir pessoas em várias áreas da economia. E é sobre isso que vamos falar hoje. A China tem investido pesado em robótica para lidar com a queda da população ativa e garantir a produtividade das suas indústrias. Empresas de tecnologia e startups estão criando robôs cada vez mais parecidos com seres humanos, capazes de realizar tarefas antes feitas exclusivamente por pessoas. Um exemplo é a Agibot, em Xangai, que desenvolveu um robô chamado Yuanzheng A2. Ele é capaz de dobrar roupas, preparar lanches e até abrir portas. Esses robôs podem trabalhar por até 17 horas seguidas, sem pausa. Só neste ano, a Agibot já produziu mais de 960 unidades e pretende chegar a 1.000 até o fim do ano. Eles treinam em centros de dados junto com operadores humanos para aprender e melhorar suas habilidades. Esse projeto tem apoio do governo, que vê na Agibot uma solução para a falta de trabalhadores. Outra empresa que vem ganhando destaque é a UBTech Robotics, que firmou parceria com a Foxconn, gigante que monta iPhones na China. Juntas, elas estão testando robôs humanoides em linhas de montagem de grandes montadoras como Geely e Audi. Esses robôs estão sendo preparados para executar tarefas repetitivas e de precisão, substituindo operários humanos em ambientes industriais. A UBTech já anunciou que pretende começar a produção em massa no próximo ano. Na área de robótica ágil, a Unitree Robotics, de Hangzhou, tem trabalhado em modelos cada vez mais avançados. Um exemplo é o robô G1, que já demonstrou movimentos impressionantes como chutes giratórios de 720 graus e até apresentações de Kung Fu. Esses robôs chegaram a se apresentar ao lado de dançarinos humanos na festa de Ano Novo Chinês de 2025. A Unitree quer aplicar essa tecnologia em segurança, entretenimento e até no auxílio a pessoas idosas, combinando mobilidade e inteligência artificial. Também vale mencionar a Magic Lab, uma startup que está desenvolvendo robôs humanoides voltados para a inspeção de qualidade e montagem de peças em fábricas. Eles foram projetados para trabalhar em tarefas repetitivas que exigem muita precisão. O grande diferencial da Magic Lab é a aposta no desenvolvimento de cérebros robóticos, que integram inteligência artificial para permitir que o robô tome decisões sozinho em ambientes industriais. O governo chinês está incentivando pesadamente todas essas iniciativas. Somente nos últimos anos, mais de 20 bilhões de dólares foram destinados para desenvolver o setor de robótica. Além disso, um fundo de mais de 1 trilhão de yuans, cerca de 137 bilhões de dólares, está sendo criado para apoiar startups de inteligência artificial e robótica. A expectativa é que, até 2030, o mercado de robôs humanoides atinja 38 bilhões de dólares, com a China na liderança. Esses avanços mostram como a China está determinada em enfrentar a crise demográfica usando tecnologia de ponta. Ao substituir pessoas por robôs em setores estratégicos, o país busca manter sua força econômica e sua posição como fábrica do mundo. Com o investimento pesado em robótica, alguns setores na China já começaram a sentir o impacto da substituição de trabalhadores por máquinas, e essa transformação não é pequena. Ela afeta desde fábricas gigantes até o campo, passando por serviços essenciais como saúde e até segurança. A indústria de manufatura é, sem dúvida, o setor mais atingido. Antes, milhões de trabalhadores enchiam as linhas de montagem de fábricas de eletrônicos, automóveis e eletrodomésticos. Agora, empresas como Foxconn e Geely
estão testando robôs humanoides capazes de realizar tarefas repetitivas, como apertar parafusos, soldar peças e embalar produtos. Esses robôs trabalham sem pausa, reduzem custos com salários e ainda aumentam a precisão e a produtividade. Para as empresas, é um ótimo negócio. Mas para os trabalhadores, significa menos oportunidades de emprego e mais dificuldade para encontrar vagas bem pagas. Na agricultura, a substituição também começou a ganhar força. A escassez de trabalhadores no campo tem levado a China a investir em robôs para tarefas agrícolas. Empresas como a Unitree Robotics desenvolveram máquinas capazes de colher chá, identificar pragas e até monitorar o crescimento das plantas usando inteligência artificial. O robô Xunxiao, por exemplo, é capaz de colher brotos de chá com precisão, trabalhando em terrenos irregulares e sem reclamar de calor ou cansaço. Isso ajuda a manter a produção estável, mas também reduz a necessidade de contratar trabalhadores rurais, que já são poucos devido à migração para as cidades. Outro setor que vem passando por uma transformação acelerada é o de assistência a idosos. Com uma população cada vez mais velha e uma geração jovem que não quer ou não pode cuidar dos pais, a China começou a usar robôs humanoides em lares de idosos. Esses robôs monitoram os sinais vitais, lembram os pacientes de tomar remédios e até fazem companhia, interagindo com o idoso e respondendo perguntas simples. Embora não substituam completamente o calor humano de um cuidador de verdade, ajudam a aliviar a falta de mão de obra no setor de saúde. Até mesmo na segurança, os robôs estão começando a ganhar espaço. Cidades como Shenzhen e Xangai já utilizam robôs para patrulhar ruas e estações de metrô. Equipados com câmeras, sensores e sistemas de inteligência artificial, eles podem identificar comportamentos suspeitos, alertar a polícia e até seguir suspeitos discretamente. É uma forma de aumentar a vigilância, mas também reduz a necessidade de contratar novos agentes de segurança. Em todos esses setores, a justificativa oficial é sempre a mesma: falta de trabalhadores. Com o envelhecimento da população e a baixa taxa de natalidade, as empresas e o governo dizem que precisam recorrer à automação para manter o país funcionando. Mas, por trás desse argumento, está uma mudança profunda na forma como as pessoas trabalham e vivem. A pergunta que fica é: até onde a substituição de trabalhadores por robôs vai chegar? E como isso vai afetar a sociedade chinesa nos próximos anos? A substituição de pessoas por robôs na China abre espaço para oportunidades, como maior produtividade e avanço tecnológico. Por outro lado, os riscos são claros: desemprego em massa, aumento da desigualdade social e queda na renda das famílias. Além disso, existe o desafio de adaptar as pessoas a novas funções, já que nem todos têm formação para trabalhar com tecnologia. O governo chinês promete investir em requalificação profissional, mas muitos especialistas alertam que essa transição pode ser lenta e dolorosa. A China não está sozinha nessa corrida para substituir pessoas por robôs. Outros países também enxergam na automação uma saída para problemas parecidos, como o envelhecimento da população e a falta de trabalhadores qualificados. Nos Estados Unidos, gigantes da tecnologia como Tesla, Boston Dynamics e Figure AI investem bilhões no desenvolvimento de robôs humanoides. A Tesla, por exemplo, apresentou o Optimus, um robô projetado para realizar tarefas repetitivas em fábricas e até em casas. A ideia é reduzir custos de produção e lidar com a escassez de mão de obra. Na Europa, países como Alemanha, Suécia e Holanda apostam na automação para manter a competitividade das indústrias, principalmente no setor automobilístico. Empresas como a Volkswagen e a BMW já utilizam robôs colaborativos, conhecidos como cobots, para ajudar nas linhas de montagem. Esses robôs trabalham lado a lado com os funcionários, aumentando a produtividade e a segurança. Até mesmo o Japão, que já vive o envelhecimento da população há mais tempo, investe pesado em robôs para cuidar de idosos, limpar hospitais e operar linhas de produção. Lá, a convivência com robôs é vista como parte da solução para manter a economia ativa. Esses exemplos mostram que a substituição de trabalhadores por robôs não é exclusividade da China. É uma tendência global que está transformando o mercado de trabalho e vai exigir adaptação de todos nós. A substituição de pessoas por robôs não é mais uma ideia de ficção científica. É uma realidade que já chegou à China e começa a se espalhar pelo mundo. Com o envelhecimento da população e a falta de trabalhadores, a tecnologia surge como solução para manter as fábricas funcionando, os serviços ativos e até para cuidar dos idosos. Mas, junto com os benefícios da automação, surgem desafios: desemprego, desigualdade e a necessidade de requalificar quem vai ficar de fora desse novo mercado de trabalho. A questão é: vamos conseguir encontrar um equilíbrio entre progresso e inclusão social?
O futuro da economia global passa pela inteligência artificial, pela robótica e pelas decisões que governos e empresas vão tomar a partir de agora. E nós, como sociedade, precisamos acompanhar essas mudanças de perto. Afinal, o mundo do trabalho que conhecemos está mudando e não tem mais volta. Se você gostou desse conteúdo e quer acompanhar mais sobre política, economia e tecnologia, deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho.